Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje eu vou fazer alguns comentários a respeito dessa obra aqui que eu fiz a leitura via o audiolivro, né, de Memórias do Subsolo ou Memórias Subterrâneo, né, pode ser a tradução também subterrâneo, do Fyodor Dostoiévski, considerado o maior autor da literatura russa, certo? Eu vou fazer alguns comentários gerais, minha opinião, fazer um pouco de uma resenha, de um resumo da importância histórica, vou relacionar um pouco com o que eu estou trabalhando na playlist de terça-feira, com o Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. E também eu vou tentar, né, passar para vocês um pouco do que é essa história, certo? Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, comentar e, se puder, ajudar aqui o canal no Apoia-se. E vocês vão ver agora o esporte do Apoia-se para saber do que se trata e talvez apoiar o canal. Vamos nessa! Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$ 1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$ 60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$ 60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Bom, então vamos lá, né? Você viu aí do que se trata o Apoia-se. Espero que tenha se encantado para apoiar aqui o canal, né? Você pode apoiar com qualquer valor, então vá lá, clica no link aí, é o primeiro da descrição e dá um apoio para o canal melhorar, continuar melhorando. E também, se puder, dê uma olhada no segundo link, que é o do meu novo livro, Sex Celebridades, que já está disponível no Clube de Autores e brevemente também vai estar nos grandes portais de venda de livros, né? Tipo a Amazon, a Estante Virtual, Submarino, o Kobo. Você pode picar, mas dê uma olhada aí no link que está aí para o Clube de Autores, para você já ver uma amostra do livro e ver se você não quer comprar ele, né? Então, bom, essa obra, né? Memória Subterrânea, Memória do Subsolo. Eu tenho na cabeça Memória Subterrânea porque no livro do Marshall Berman, Tudo que é Solo Desmancha do Ar, ele se refere esse livro a Memórias do Subterrâneo e não do Subsolo. Mas dá no mesmo, certo? A ideia é justamente que o personagem central, que eu não consigo captar o nome dele, se foi falado, porque é narrado em primeira pessoa, né? Então é um funcionário público, é um funcionário público lá da São Petersburgo do século XIX, né, dos anos 1860 por aí, que é justamente o período em que São Petersburgo está assim comandada, né, ainda é claro pelo czarismo, né, pela monarquia da Rússia, e tem uma casta, digamos assim, de funcionários que é ao mesmo tempo essencial para a sociedade russa, né, para o sistema imperial russo, mas é meio que desprezada pelo próprio sistema por causa dos nobres, dos militares, né, daqueles que são da casta superior, né, a casta acima dele. E aí, como a gente viu na playlist de terça-feira, né, sobre tudo que é sólido desmancha no ar, se você não viu ainda, dê uma olhada nessa playlist, tá bem interessante. Lá, nessa época, né, a São Petersburgo é como se fosse a cidade porta da modernidade na Rússia. Então, só para contextualizar, a Rússia, no século XIX, ela não é moderna de maneira alguma. É basicamente um país agrícola, medieval, né? Pra você ter uma ideia, o decreto que extinguia o sistema de servidão, que vinha de lá da época feudal, né, medieval, é do século XIX, é de 1827, se eu não me engano.
O Marshall Berman menciona, acho que é 27, 1827. Então, assim, veja, não é escravidão, né? É um regime de servidão, que é o mesmo regime que era utilizado pela nobreza durante o período medieval. Pois bem, nessa obra, né, do Dostoiévski, como eu falei, narrado em primeira pessoa, o personagem ele começa fazendo uma espécie de grande, mega introdução do que vai ser a narração dele, a partir de uma espécie de grande contradição, grande paradoxo entre a necessidade humana de razão, né, de racionalidade, mas o apego do ser humano ao sentimento, né, o apego do ser humano à emoção, às coisas tradicionais. Essa parte, assim, essa primeira narração é uma espécie de ensaio, como se fosse uma coisa de ensaio. Ele não está contando história nenhuma, ele está ensaiando sobre o que ele vai falar. E aí é curioso que, à medida que ele vai falando, né, ele está falando como se estivesse falando para uma plateia, como se tivesse alguém ouvindo ele diz assim que é uma pessoa muito desprezível, uma pessoa vil, uma pessoa má. E, bom, na verdade, ele é um pobre coitado que se acha muito importante sem ser, que é muito pouco do perfil dos personagens dos romancistas russos dessa época. E da época posterior também, segundo Marshall Berman, no outro livro, há uma espécie de espírito desse tipo de funcionário, que é como se fosse uma pessoa comum, mas que é alçada a uma crença de que é extraordinário, de que é especial, pelo contexto. Então, o contexto da São Petersburgo, da época, queria fazer com que, mesmo dentro do espírito da modernidade, né, do pensamento burguês da modernidade, que era predominante na França, né, predominante na Inglaterra, na Bélgica, nos países europeus ocidentais que já estavam avançados nesse aspecto da expressão da individualidade, né? A individualidade como sendo a possibilidade do indivíduo se expressar e ter relevância na sociedade a partir das suas iniciativas. E aí, no modelo russo, quando isso era aplicado, o que acontecia era uma grande contradição, um grande paradoxo. Por um lado, as pessoas, especialmente os funcionários públicos, né, os funcionários do império, eles entravam em contato com essas ideias, mas ao mesmo tempo eles viviam num contexto em que não havia possibilidade dessa ascensão, dessa mobilidade, dessa relevância individual dentro daquele contexto. E aí, assim, a maneira como depois ele vai desenvolver a história mostra bem isso. E aí, assim, esse funcionário, né, ele vai falando dessa baixeza dele, como ele se isola porque ele se acha muito especial, e porque ele é muito culto, porque ele lê muito. E na cabeça dele as pessoas evitam ele porque ele é muito prolixo, muito erudito. E bom, é bem provável que, assim, como é uma coisa bem de primeira pessoa, e assim, eu acho que eu acho que a Rússia não teve um romantismo e depois um realismo, ficou tudo misturado numa coisa só, provavelmente porque a Rússia não teve esse espírito de modernidade do século XVIII e XIX como os países ocidentais, né? Chegando inclusive ao Brasil, né? Então, o Dostoiévski, que é dos anos 1800, né? 1860, tá? Que é quando ele, né, as 2 décadas seguintes, é quando ele produz as obras mais famosas dele, ele vai entrar num espírito de realismo cruel, mas ao mesmo tempo há uma certa idealização desse papel individual, por causa desse espírito moderno burguês que chega na Rússia no século XIX pela cidade de São Petersburgo, né, que foi construída para ser esse portão para a modernidade, mas no entanto o sistema social impede que de fato haja relevância nesse indivíduo. E aí ele conta, né, tem o relato dele de como primeiro ele queria sentir alguma coisa enquanto perambulava pela cidade cheia de neve, né? E aí ele passa num bar e alguém é jogado através da janela do bar, do vidro, e ele sente inveja daquela pessoa, não, gostaria que fosse eu.
E aí ele entra no bar para tentar provocar uma briga, um atrito. E aí ele se dá um encontrão com. Não, ele se coloca na frente, aliás. Tá? Se coloca na frente de um oficial. Um oficial de patente média, digamos assim, que estava hierarquicamente numa posição superior a dele. E o cara simplesmente pega e despreza ele, assim, trata ele como se fosse um nada, ele fala de mosca, como se fosse uma mosca. Ele pega ele assim pelos ombros e gira, tira ele da frente e vai e segue em frente, desprezando ele. E esse cara, angustiantemente, passa meses, pelo que ele descreve na história, planejando uma espécie de vingança com esse cara e procura esse cara nas ruas e vai lá para a rua principal da cidade, que é a tal de Nevsky, ou Nevsky. E aí ele acha o cara e fica meio que vigiando, vendo como é que ele pode fazer para encontrar o cara de novo e dar um esbarrão nele, dar um jeito de criar um atrito nele, convidar ele para um duelo. Um negócio meio assim anormal, né? Mas na cabeça dele ele deveria fazer aquilo ali porque ele era uma pessoa que era relevante também. E o cara não estava nem aí, certo? Então, de um certo momento lá, ele consegue simplesmente pegar e dar de ombros com o cara assim, em vez de desviar na rua e sair da frente dele, como a maioria das pessoas saem da frente de pessoas mais importantes e deixa a pessoa passar, ele meio que não dá essa passagem e aí dá um encontrão com esse cara e não acontece nada. Não acontece nada, simplesmente o cara segue andando, ele também, mas na cabeça dele é como se ele tivesse meio que se vingado, né? Ele deu um jeito de reagir à posição do cara e sendo uma pessoa numa posição inferior, mas mais inteligente, conseguiu fazer aquilo ali. Mas é claro, assim, não aconteceu nada de fato. A impressão que eu tenho é que tudo se passou meio que na cabeça dele. Na cabeça dele, algo importante aconteceu por causa desse espírito de individualidade moderna que ele carregava, mas não tinha como realizar, porque o contexto não deixava. E aí esse episódio se passa e aí vem um segundo episódio, digamos assim, que é quando ele meio que tentando se aproximar das pessoas, mas não aguentando muito, ou achava que eram as pessoas que não aguentavam a inteligência dele e por isso acabavam não conseguindo conviver com ele. Ele vai para um antigo amigo de escola e esse amigo de escola assim meio que suporta a presença dele de vez em quando, mas não liga muito. E aí ele encontra outros amigos de escola que estão homenageando um outro amigo, que esse amigo, ele era um cara aparentemente mais importante no meio, ele era, sei lá, filho de algum oficial, alguém que na hierarquia tinha alguma relevância. E aí esse cara vai viajar para algum lugar, pegar um posto de algum lugar distante e tal, parece que é militar também, um oficial, né? E aí acontece um desentendimento entre eles no bar, no restaurante, e tem uma questão de dinheiro, ele fica assim, se apegando tem o dinheiro e pede dinheiro e tal, e aí ele fica com vergonha porque as coisas dele são mais pobres e porque ele não tem isso, nem aquilo outro, e tem toda uma coisa que eu já tinha visto em outra obra russa, a do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, uma coisa de se preocuparem muito em estar numa posição vergonhosa, estar numa posição em que ele sinta vergonha, certo? De alguma coisa. E aí esse envergonhamento, né, seria muito difícil de se conviver. E aí, assim, ele o tempo todo disse que não queria ir na festa em homenagem ao cara, mas ao mesmo tempo ele vai. Bom, eu tive que dar uma interrompida aqui. Eu vou ter que voltar aqui a linha de raciocínio. Então, o personagem ele tinha ido para o encontro com os amigos e eles estavam homenageando um que era um militar que ia viajar. E aí ele se desentendeu com o pessoal, né? Porque ele se achava meio que superior aos outros, porque os outros eram muito alegres e festivos e comemoravam, enquanto ele, que era tão especial, tão inteligente, tão erudito, ficava meio que de lado, né, sem conseguir achar graça nas coisas. Então é um personagem bem misantropo mesmo, meio bem complicado.
Eu não sei, talvez o Dostoiévski se visse numa posição daquela, não sei, talvez na introdução do livro é falado que ele escreveu essa novela, né, que não é um romance mais longo, apesar de ser longo, mas não é tão longo quanto Crime e Castigo, por exemplo, enquanto estava cuidando da esposa, da primeira esposa, eu acho que estava morrendo, né, acho que tuberculose, então talvez esse clima meio pesado assim fez com que ele elaborasse uma história toda pesada de uma pessoa que não se sentia adequada a nada. Pois bem, aí nesse desentendimento com os amigos, né, ele se ele deixar de lado durante a comemoração, ele fica lá, mas se deixar de lado, e ele fica toda hora querendo chamar a atenção. Ele queria a atenção daqueles amigos, daqueles conhecidos dele, mas ele não consegue, os caras não conseguem ligar para ele, ignoram ele. E aí no final ele decide ir atrás deles para tentar, sei lá, tirar a desforra. Sabia que eles iam para um lugar lá, né? Tipo, eles chamam de lugar Casa da Moda, Casa das Modelos, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, era um tipo bordel, né? Mas ele descreve de uma maneira muito sutil isso. E aí chegando lá, ele não encontra os caras, né, os amigos, mas acaba ficando com uma moça chamada Lisa. E aí ele começa depois de contratar ela, né, de estar com ela, ele começa a falar uma série de coisas, né, dizer que ela está numa posição muito constrangedora porque ela é jovem, é bonita e no entanto logo vai estar velha e vai morrer e ninguém vai gostar dela, todo mundo vai desprezar ela e ele relata um funeral que teve de uma mulher, né, que também era profissional e que foi enterrada no dia anterior, alguma coisa assim, e que no enterro, assim, quem estava presente no enterro e que mais se incomodava eram os coveiros, porque a cova estava inundada, e aí meio que faz uma referência ao fato de Petersburgo, né, ter sido construído em cima de pântanos, né, e aí basta cavar um pouquinho que encontra água. E aí toda aquela situação incômoda, ele fala, e aí ela meio que tenta desprezar o que ele está dizendo, mas aí acaba sendo tocada também por o que ele está dizendo, se sentindo meio que numa posição terrível naquela vida ali. E aí ele pega, dá o endereço dele para ela, e depois se arrepende disso. E aí vai embora, e aí em casa ele tem um desentendimento com o criado dele. O criado dele, ele acha que o criado dele destrata ele, desrespeita ele, mas na verdade a impressão que eu tenho é que ele é que desrespeitava o criado. E aí fica retendo o pagamento do criado para que o criado reclame do pagamento, mas ele fica dizendo que o criado só fica olhando para ele como se estivesse acusando ele de alguma coisa. E aí todo aquele clima, e aí tem um momento que ele vai meio que atacar o criado, parecia que ia atacar, ia reclamar com ele, e aí ela chega na casa, né, alguns dias depois. Ele inclusive fica imaginando que ela vem, ela não vem, e se ela vier vai ser uma vergonha para mim, porque eu não queria que ela viesse, mas eu gostaria que ela viesse, porque se ela viesse eu poderia salvá-la, mas ao mesmo tempo eu não posso salvá-la porque eu sou uma pessoa terrível. E aí uma agonia, esse cara desenrolando esses pensamentos dele, ao mesmo tempo que ele quer que sejam ações, mas não são ações, porque na verdade são pensamentos dele, é ele pensando sobre aquilo ali. E aí depois dela chegar, né? Ele tem uma conversa constrangedora com ela, tal, e aí ela chora e ele chora também, e ele pede desculpas, não sei o quê. E aí assim, isso aí vai chegando no último capítulo, né? Quem está lendo, no caso, ouvindo, mas fazendo a leitura, fica imaginando que talvez sei lá, pudesse pegar e se resolver. Finalmente esse cara, ele vai encontrar a felicidade através dessa mulher, né? E se ajustar e se sentir melhor consigo mesmo e tal. E na verdade isso não acontece. Simplesmente ele meio que expulsa ela. Logo depois que ele expulsa ela, ele se arrepende de ter expulsado e vai atrás dela, mas não encontra mais. E ele fica imaginando que, sei lá, que ela ficou zangada com ele. Eu sei que ele termina a história dizendo que a história não acabou ainda, tanto como ele conta a história.
Ele conta a história a partir dos seus 40 anos de idade, por aí, mas contando uma lembrança de quando ele tinha 20 e poucos. Então, assim, não tem uma coisa trágica no sentido de que ele não morre e tal, mas é uma vida trágica, como se fosse uma vida desperdiçada, certo? E aí talvez seja um pouco do espírito que o Marshall Berman tenta trazer, interpretando esses romancistas russos falando dessa cidade de São Petersburgo, né? É como se fossem pessoas que o tempo todo estão sendo convidadas a se realizarem individualmente, né, como indivíduos, mas são afogadas, né, são encobertas, né, são enlameadas, são, sei lá, são afogadas num todo angustiante de qual eles não conseguem sair. E aí, assim, se a gente for pensar na construção do ethos, né, do modo russo de entender a vida, de entender a existência, inclusive a própria modo de expressão do Dostoiévski é muito particular. Quer dizer, eu já estou lendo um livro em português, que é uma tradução, e um audiolivro, que é uma pessoa lendo o livro. Então tem uma série de transgressões aí na interpretação do original. Então, mas dá para tirar que é um modo de pensar que é muito estranho a nós, né? Então, quando a gente lê literatura brasileira, ou mesmo literatura estrangeira mais ocidental, né? Inglesa, norte-americana, francesa, sente uma certa familiaridade, especialmente porque muito da literatura brasileira vai na onda da literatura europeia e americana ocidentais. Mas aí quando você pega essa literatura russa, você vê que tem um modo de pensar, um modo de transitar pela realidade, que é uma coisa meio que, assim, dá uma sensação desagradável. Você, eu mesmo ouvindo a narração da história, como era em primeira pessoa, dava vontade de falar assim, meu irmão, acorda, você só é uma pessoa. Ele narra como se fosse a única pessoa inteligente da face da Terra. Então, é um modo bem diferente de raciocinar, uma coisa bem assim, foi uma leitura bem interessante no sentido estético, assim, mas realmente causa um desconforto, causa muito desconforto. Bom, essa foi minha interpretação em comentários, resumo, resenha do livro Memórias do Subsolo, Memórias do Subterrâneo, de Fyodor Dostoiévski. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sejam estimulados a ler, mesmo seja o audiolivro, né? O audiolivro está disponível no YouTube, então é uma leitura interessante, apesar de todos esses problemas, mas é uma leitura interessante sobre a condição humana em certas circunstâncias. E eu vou ficando por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, né? Se inscrever se não está inscrito, compartilhar, comentar. E se puder apoiar o canal no Apoia-se. E também procurar meu novo livro, O Sexo e Celebridades, que está disponível no Clube de Autores. Eu vou deixar, né, os cards aqui dos dois, aqui no encerramento, mas de qualquer jeito na descrição você vê o link direto para tanto apoiar o canal no Apoia-se como comprar o livro no Clube de Autores. Além das outras coisas que estão na descrição, você pode dar uma olhada também. Até o próximo vídeo. Valeu!